Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalizo. Nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e, como é tradicional, aos sábados vamos falar um pouco sobre a nossa estratégia de médio prazo, a nossa estratégia do rastreador de tendências, que é um dos nossos carros-chefe. Já deixo o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar, e para quem não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, que fique à vontade, tá? Como eu lembro, né, pessoal, essa estratégia, ela é o que a gente chama de uma estratégia especulativa. Nós utilizamos aqui a análise técnica para apontar os momentos de compra e os momentos de venda. E já quero deixar para vocês aqui, vai estar na descrição, o cupom Rastreador25, que dá 25% de desconto na compra do nosso produto Full Trader, que tem essa estratégia aqui do rastreador. No final do vídeo eu volto para falar um pouco mais sobre os nossos produtos. Lembrando, né, pessoal, que a gente tem conquistado um resultado bastante interessante desde 2017, quando nós começamos a encaminhar a estratégia para os nossos clientes, e hoje ela está com um ganho acumulado de aproximadamente 1.700%. A estratégia, ela visa, né, pessoal, unir análise técnica com análise fundamentalista. É feito um filtro qualitativo para a gente pegar aquelas empresas que têm uma possibilidade boa de crescimento ou aqueles ativos de recuperação. E, claro, quem vai definir o momento de compra e o momento de venda é sempre o gráfico. Então, a gente utiliza padrões bem simples. Qualquer investidor entende, mesmo quem nunca viu um gráfico, né? Canais de alta, canais de baixa, linha de tendência de alta, de baixa, com um pouco alguma coisa de média móvel. E lembrando que o gráfico é sempre um grande facilitador, principalmente para apontar o momento de venda, né? Mas tem algumas questões importantes. É tudo muito simples, né? A intenção é justamente essa, até porque a gente quer pegar tendências maiores, que podem durar normalmente aí de 2 a 6 meses. E como eu comento sempre, é muito importante que as pessoas entendam que a análise técnica não serve para adivinhar o que vai acontecer, tá? Muita gente diz, não, mas é futurologia. Não, quando a gente recomenda a compra, o analista não sabe se vai dar certo ou não. Da mesma forma que se ele recomendar uma venda, a gente não sabe se a ação vai cair ou não. A análise técnica serve para apontar o momento de compra e o momento de venda. Ela serve para nos dar uma base estratégica. Lembrando que, claro, as operações sempre têm que ter um risco-retorno favorável, tá? Já quero iniciar, como sempre, aqui com o Ibovespa, né, trazendo o que os nossos analistas aqui traçaram para a gente. O Ibovespa continua dentro daquele canal de alta que a gente já vinha conversando aí nas últimas semanas. É claro que ele pode continuar na parte superior ou então vir aqui na parte inferior, na casa dos 125 mil pontos, que é o rompimento daquela máxima histórica ali que o Ibovespa tinha deixado no início do ano, tá? Lembrando, né, pessoal, que mesmo que ele venha trabalhar aqui embaixo, não daria para se falar em baixa, né? Para romper essa tendência altista, teria que perder aqui os 125 mil pontos. E aí, como eu já falei, algumas vezes a gente até poderia entrar com alguma operação de proteção de carteira, compra de opção de venda ou alguma coisa nesse sentido, tá? Trazendo outros papéis, começando com alguns papéis, tá, pessoal? Quero focar hoje em alguns ativos aí que são BDRs, né? São empresas de fora, ou ativos que são atrelados a dólar que acabaram sofrendo, né? A gente viu o dólar caindo do início da máxima de março até agora em torno de 15%, 16%, e claro que os ativos atrelados a dólar acabaram sofrendo um pouquinho mais, né? Por outro lado, quando a gente olha para as empresas lá fora, as empresas vão divulgar resultados positivos. A gente espera um 2021 e um 2022 bastante interessantes para as empresas, principalmente americanas e chinesas, que também caíram bastante. E as empresas já vão ter menos despesas, custos em relação à questão do Covid, principalmente nos Estados Unidos, que a reabertura econômica já está no processo mais acelerado. Então, não é fora a questão do dólar, claro que os BDRs aqui têm que compensar, não faria muito sentido a queda de algumas ações que, inclusive, caíram bem mais aí do que o dólar. Começando com a Apple, né, pessoal, que está num canal de baixa, né? A Apple é um ativo que a gente opera nessa estratégia aqui do rastreador, e ela está formando um fundo aqui na casa dos R$63, né? E tem a possibilidade de romper esse canal aqui de baixa. A gente pode entrar comprado na Apple. A outra vez, quando a gente estava comprado quando ela rompeu aqui em cima para baixo, né, o antigo canal de alta ali, o pessoal recomendou a venda. Outro ativo aqui é Tesla, né, pessoal? A mesma coisa. Está numa tendência baixista, né? Em alguns momentos o pessoal pode recomendar a compra próxima ao suporte aqui, lembrando que o suporte é aquele preço
que o ativo bate e tende a subir, mas está num canal de baixa também. A Tesla, pode ser que a gente encaminhe uma compra aí nos próximos dias, aproveitando uma possibilidade de recuperação, quem sabe, ou uma normalizada no preço do dólar, né? E também a recuperação dos preços lá fora. Outro ativo, Mercado Livre, né? Eu já tinha comentado a respeito do Mercado Livre há uns 2 meses, mas de lá para cá ainda não deu ponto de entrada no Mercado Livre. Também marcou um fundo importante aqui na casa dos R$55, né? E está ainda dentro desse canal aqui de baixa, né? A compra mais segura seria no rompimento, mas para quem compra fundo aqui não estaria errado comprar o Mercado Livre na casa dos 59, mas a gente já entrou em alguns ativos atrelados ao varejo, né? Lembrando que o Mercado Livre tem uma exposição grande aqui no Brasil, tá? Temos Disney, né, pessoal? Mesma coisa. Um ativo extraordinário, pensando no longo prazo. Outra empresa que vai ter bons resultados esse ano. Lembrando, só com os parques fechados, eles tiveram muitas despesas em relação ao Covid, ainda num canal de baixa, mas foi outro ativo que também respeitou um fundo aqui na casa dos R$59, né? E está bem pertinho aqui do rompimento. Então esse aqui a gente deve aguardar, né? Muito possivelmente Disney rompendo aqui para cima, a gente entre comprado nos BDRs, tá? Uma oportunidade bem interessante aqui em Disney. Nós estamos comprados num BDR só, né? Eu não vou dizer o nome aqui em respeito aos clientes, até porque ele está no ponto de compra ainda, mas que foi um BDR que caiu quase 60% desde quando ele fez o IPO até agora, e graficamente está interessante para compra também. E claro, o IVVB, né, pessoal? O IVVB a gente opera muito na estratégia do rastreador, né? Nós tínhamos saído aqui quando fez esse rompimento para baixo, porque antes nós só tínhamos aquele canal de alta ali, que vinha desde o ano passado. Se não me falha a memória, a gente ficou posicionado de novembro até aqui abril, né? E formou esse canal aqui de baixa. E também, né, pode ser que ele faça o rompimento aqui, a gente volte a se posicionar no IVVB. Caso contrário, continue dentro aqui do canal de baixa, a gente aguarda o melhor momento para se posicionar. Tá? Lembrando que nós temos as grandes empresas de tecnologia aqui com grande participação no IVVB, que replica o S&P 500. Temos as empresas aqui no Brasil, né, pessoal, como por exemplo a Klabin. Não tem nada de errado com a Klabin, né? Claro, o preço da celulose caiu um pouquinho, o dólar também, a empresa é um ativo atrelado a dólar, mas é uma empresa que está no momento operacional talvez o melhor da sua história. A mesma coisa Suzano. O mercado externo está muito forte, o mercado interno está muito forte também. Expedição de papelão do lado batendo nas máximas e ação indo para o lado contrário. Tá? A Klabin ainda está dentro de um canal de baixa, mas também formando um fundo aqui bem interessante na casa lá dos R$25. Tá? Pode ser que a gente mande alguma operação na Klabin, e graficamente a Suzano está mais bonita. Tá? A Suzano está numa queda maior do que a Klabin, caiu quase 30% aqui de fevereiro para cá, está dentro desse canal de baixa, mas está um canal de baixa mais estreito, né? Então ela tem que subir menos para dar uma oportunidade, lembrando que a compra interessante seria aqui no rompimento, né? Então ainda demoraria aqui algumas semanas aí, mesmo que ela subisse essa semana, talvez só na outra semana aí a gente encaminharia uma compra de Suzano, mas a gente está de olho, né, pessoal? Tem muita coisa ali atrelada ao dólar aí que pode ficar interessante, e especialmente a Disney, que tem possibilidades reais aí já na próxima semana a gente entrar. Temos, além disso, o índice de materiais básicos, que é outro ETF que a gente opera bastante. Inclusive, nós saímos só aqui quando fez esse rompimento no mês de maio, e pode ter sido um rompimento falso, né? O que é um rompimento falso? Fez que ia cair, caiu um pouquinho e voltou a subir. Por isso que eu comentei, a gente não sabe efetivamente, quando a gente recomenda a venda, se o ativo vai cair, mas está começando a ficar interessante aqui. Ó. Se semana que vem confirmar esse rompimento, aí a gente pode voltar. Lembrando, né, pessoal, que esse ETF ele tem na carteira dele Gerdau, Uzi Minas, Klabin, Suzano, CSN e assim por diante, e boa parte desses ativos deram uma caída. Hoje, em torno aí de 21% da carteira é Vale e 17% da carteira é Suzano. Né? Então, a gente pode se posicionar em materiais básicos antes mesmo de se posicionar na Suzano, e automaticamente a gente vai ter Suzano e Vale aqui na carteira. Né? A Vale tinha dado uma baixada, voltou a recuperar, então pode ser que fique interessante também aí novamente o ETF de materiais básicos. E claro, a VEG, né, pessoal? A VEG até tinha mostrado a outra vez. Nós estávamos posicionados, acabamos zerando a operação.
A VEG engrenou uma tendência de baixa, mas respeitou um fundo ali na casa dos R$31 e está voltando a ficar próxima do rompimento aqui no canal de baixa, que pode ser um bom ponto de entrada também. A gente pode voltar para a VEG, que é um ativo que a gente opera bastante nessa estratégia. Então vocês viram que tem muita coisa atrelada ao dólar aí, essas ações ou de fora, ou que se beneficiam com a alta do dólar, tá? E aqui uma outra empresa, né, que essa aqui não tem nada a ver com o dólar, né, mas que é a B3. A gente sabe que vê essas questões, novamente, aí botaria, a possibilidade de abertura de uma outra corretora, uma outra bolsa, né? Em algum momento isso pode acontecer. É possível até que a B3 acabe sofrendo com isso, mas nesse momento a gente entende que esse movimento de baixa é exagerado, né? Se a gente pegar lá de julho do ano passado para cá, está com uma baixa aí de quase 30%. E se nós olharmos os resultados de B3, não piorou isso aqui, pelo contrário, os resultados vieram mais fortes. A B3 está dentro desse canal de baixa e perdeu esse ponto aqui de suporte muito forte na casa dos 16,50. Então, nesse momento, não é o momento de entrar em B3, né? Mas é um ativo que a gente voltou a ficar de olho justamente aí pelas baixas das últimas semanas, né? Então, bastante coisa interessante, principalmente, né, pessoal, como eu comentei, desses ativos aí atrelados ao dólar. E como é que nós encaminhamos essas operações? A gente passa o preço de entrada, aqui foi um exemplo de uma operação que nós tínhamos feito no Banco BTG, tem o preço de entrada e o preço teto de entrada, que é o máximo do dia. Claro, se tiver interessante nos próximos dias para entrar, a gente continua encaminhando as operações. Normalmente as operações que dão errado costumam durar de 2 a 3 semanas, stops médios na casa de 5 a 10%, as piores perdas foram em torno de 13%, e a média das menores perdas em torno de 2%. Eu gosto sempre de falar em relação à questão de perdas, né? E mostrar o stop médio. Às vezes pode dar mais, claro, às vezes pode dar menos. Já as operações de ganho costumam durar de 3 a 6 meses, com ganhos médios de 20% a 60%. A média dos menores ganhos 0,50 quase, né? E a média dos maiores ganhos em torno de 84%, então às vezes pode dar mais e às vezes menos. E a taxa de acerto média da estratégia desde 2017 está em torno de 77%. Isso significa que de cada 10 operações, na média, ali, a gente perde em 13 e ganha em 7. Claro que às vezes, né, dependendo do momento, essa média pode aumentar ou diminuir. Então, normalmente, as operações novas nós passamos pela parte da manhã, entre 10 e 10 e meia, e as de venda depois das 15 horas, com o pregão fechando às 17, então é tranquilo para acompanhar. Lembrando que nós encaminhamos pelo aplicativo, pelo painel do trader e também pelo Telegram. O painel é para quem tiver no computador, tá? E claro, né, pessoal, eu sempre comento em relação à questão do gerenciamento de risco. O interessante é entrar em 10 operações e no mínimo seria 8, tá? Mas o mais interessante seria entrar em 10, né? O que isso significa? É pegar o valor que vocês têm para operar e dividir por 10 à medida que a gente for passando as operações, vocês vão entrando. Claro que a gente não vai mandar as 10 de uma vez, tudo feito de maneira escalonada. Lembrando que todos os passos são avisados, tá, pessoal? A única coisa que vocês precisam fazer é colocar a compra e a venda na corretora de vocês. O acompanhamento é simples, né? Lembrando que nós temos o nosso canal de atendimento pelo WhatsApp, pelo Telegram. Qualquer dúvida vocês podem mandar o e-mail, podem ligar ou nos chamar direto no WhatsApp, no Telegram. A gente atende todos os clientes de forma individual. E em relação aos resultados, só para mostrar algumas operações, para mostrar a variação, né, de ganhos e de perdas, operação com 4% de perda, 8%, 36% de ganho, 70% de ganho e assim por diante, varia bastante, tá? Então é uma estratégia que é simples, né, pessoal? O gráfico ele aponta de maneira bem simples os momentos de compra e de venda. A gente sempre manda o gráfico da operação também no momento da entrada e da saída. Não é de muito giro, não demanda muito tempo. É uma estratégia bacana porque simplesmente a gente segue a tendência e é uma estratégia que nunca fechou negativo. Em algum ano vai fechar negativo, sim, mas até hoje isso não aconteceu e é uma estratégia muito focada em proteção. Gosto sempre de mostrar esse exemplo aqui do IRB, né, que nós estávamos posicionados e antes da grande queda que nós tivemos no ano passado, lá na casa dos R$34, nós saímos do IRB e de lá para cá não deu mais oportunidade de compra. Em algum momento pode dar, a gente está de olho, mas de lá para cá não deu mais. Então ela tem essa questão da proteção que é bastante importante também, tá? E como eu comentei, né, pessoal, os ganhos são bons, sim, mas tem perda aqui no meio, né? E esse retorno aqui ele foi conquistado, né, entrando em 10 posições, né? Como eu falei, não tem como a gente garantir que os ganhos vão ser os mesmos no futuro, mas mostra que a estratégia vem funcionando bem até agora, tá certo? Como eu comentei,
Essa estratégia faz parte do nosso produto Full Trader, links aqui na descrição. Vocês podem utilizar o cupom. E lembrando que tem outras estratégias aqui. Tem Day Trade, Swing Trade, Long Short, além da estratégia do rastreador de tendência. E qualquer dúvida, vocês podem ligar para a gente, 4.003-9127, mandar um e-mail para o contato@capitalismo.com.br. Quem preferir, pode nos chamar no WhatsApp, tá, pessoal? Pode entrar ali agora, deixar um áudio, uma mensagem, que com certeza a gente vai atender todo mundo com a maior satisfação, tá certo? Um grande abraço a todos e até mais.